O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Então, nesse tempo de advento, chegamos ao terceiro domingo. O terceiro domingo, que é o domingo Gaudete, que quer dizer domingo da alegria. Vocês repararam que as vestes e o altar está todo enfeitado com cores cor-de-rosa. A cor da alegria, a cor da expectativa da chegada do Todo-Poderoso, do Filho de Deus. Então, e as leituras nos falam hoje, do livro do profeta Isaías, como deveria ser então a alegria de ver a terra e o ermo todo brotarem de novo, de se cobrirem de verde, de flores e de tudo quanto é tipo de coisa que despertam no coração da humanidade a alegria e o reconhecimento de que tudo que temos e somos por obra e graça de Deus. É interessante, né? Porque diz aqui para as pessoas deprimidas que estavam lá na Babilônia, escravos na Babilônia. Aqueles judeus que tinham saído de suas terras, tinham perdido tudo o que eles tinham, inclusive a sua nacionalidade. E agora então, esse profeta anônimo fala para eles tomarem ânimo, para tomarem força, porque vão voltar de novo. Vai acontecer novamente um novo êxodo. O primeiro êxodo foi quando os judeus saíram da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Agora, esse novo êxodo, eles saem então da Babilônia para voltarem novamente para a terra de onde eles foram arrancados pela força dos babilônios. E é interessante, passam os séculos, passam os anos, as eras e tudo mais, mas parece-me que a humanidade continua com dificuldade de entender a vontade de Deus, de entender os desígnios de Deus. Eu tenho para mim que tudo isso é obra da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, da nossa falta de acreditarmos que nós somos filhos e filhas de Deus, que Deus nunca nos abandona. As leituras nos contam que
quando Israel foi levada cativa para a Babilônia, a graça de Deus os acompanhou e lá fomentou para que, passado mais de 40 anos, amargando então todo aquele tipo de sofrimento, eles caíssem em si e reconhecessem que tudo que temos e somos é obra e graça de Deus, porque eles voltariam de novo, trazido pela essa graça de Deus, que permitiu que eles fossem e que agora está providenciando a sua volta. Por isso, então, esse profeta Isaías conta, então, tudo o que vai acontecer, né? E é interessante, porque no tempo de Jesus, os judeus esperavam, então, o Messias. Mais de 600 anos depois do povo ter voltado da Babilônia, eles esperavam, então, com muita esperança, a chegada do Messias. Aquele que viria instaurar o reino de Davi. Aquele que viria, então, trazer definitivamente a esperança do povo de voltarem a serem um reino e não submissos, como no tempo de Jesus, agora eles estavam sobre o poder dos romanos. Mas é interessante, vai passando o tempo e sempre a humanidade esquece das coisas importantes. Quais eram as coisas que distinguiam então a chegada do Messias? Os cegos voltavam a ver, os surdos voltavam a ouvir, os coxos eram curados, os leprosos eram curados, os mortos voltavam à vida. Tudo isso aconteceu no tempo de Jesus. Tudo isso é obra do Filho de Deus, do Emanuel, o Deus conosco. E, no entanto, seus próprios conterrâneos tinham dificuldades de entender e de ver o que estava acontecendo. Depois, São Paulo, falando na sua carta, São Tiago nos fala então para ficarmos firmes até a vinda do Senhor. E cita uma coisa interessante, que às vezes até nós que moramos na cidade podemos ver. É que se plantarmos uma semente, na época das chuvas, elas florescerão, darão frutos, né? Então, esse é o que São Tiago nos pede para ficarmos atentos e esperarmos então a chuva de bênção que vem para lavar a terra, para fecundar as sementes e para nos trazer o alimento em abundância. E por fim, chegamos ao Evangelho de São Mateus, né? Então, João Batista já estava preso, mas quando ele ouviu tantas coisas a respeito de Jesus, ele que tinha apontado Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, antes dele ser batizado. Esse é o Cordeiro de Deus. Então, João Batista pede para que os seus discípulos vão até Jesus e pergunte o que está acontecendo. E aí, então, Jesus, mais uma vez, responde citando tudo o que estava acontecendo. E lá se vão 2000 e tantos anos. E nós, aqui e agora, nos preparando, então, para a chegada de mais um Natal do Senhor. Nesse tempo de advento, somos chamados a nos perguntar como está a nossa alegria em reconhecer a proximidade do Natal. Mais do que celebrarmos o Natal de Jesus, nós devemos sim nos preparar para acolher no coração, o que muitas vezes acontece ao contrário. As nossas cidades estão todas iluminadas, engalanadas, as vitrines do shopping com tanta luz e beleza, né, que encantam os nossos sentidos. E às vezes esquecemos da luz maior, que é o próprio Jesus. Sem essa luz, essas outras luzes artificiais se tornam insignificantes. E aí então
mais uma vez, a Sagrada Escritura nos chama a nos alegrarmos de verdade com o que está para acontecer. É interessante, todos os anos a igreja faz toda essa preparação, né? O advento, essa espera de mais uma vez realizarmos uma festividade para aquele que é merecedor de todas as bênçãos e graças, o único, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós vemos quando Jesus responde aos discípulos de João Batista tudo o que estava acontecendo, que já tinha sido previsto por Isaías há mais de 600 anos atrás. É interessante, nós temos essa dificuldade, nós não conseguimos ver o que está na nossa frente, porque os nossos olhos podem estar vendo as coisas, mas a nossa mente e o nosso coração estão longe do que nós estamos visualizando, porque nós queremos sempre estar além. Então, hoje, mais uma vez, somos chamados pelo próprio Jesus para vermos tudo o que Ele realizou, para vermos então o que é o projeto de Deus, que é de salvação para toda a humanidade, ou seja, para todos aqueles e aquelas que acolhem a palavra de Deus e que professam que Jesus é o Senhor. Nesse tempo de espera, nesse tempo que já está bem próximo, nós devemos nos perguntar: a quem nós estamos servindo nesse mundo, aqui e agora? Ao projeto de Deus Pai, que enviou seu Filho a esse mundo para a nossa salvação, ou as promessas vãs que esse mundo continua a querer nos impingir, para que nós nos desviemos do caminho da salvação? Por isso, então, hoje, mais uma vez, nesse terceiro domingo do Advento, queremos implorar as bênçãos e graças de Deus, que vem através do Espírito Santo que conduz essa igreja, para sermos verdadeiramente homens e mulheres, filhos de Deus pelo batismo e construtores de um mundo de paz. A paz que só Jesus pode nos trazer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos